Ministério da Saúde confirma 2 mortes por febre Oropouche no Brasil. E você vai ver também. Empréstimo com celular como garantia, nova modalidade do mercado. Mas quem não pagar pode ter o aparelho bloqueado. Flagrante no Rio de Janeiro. Homem tenta roubar celular e fica pendurado na porta do carro. Em viagem pelos Estados Unidos, Netanyahu se encontra com Biden na Casa Branca. E ainda, Brasil vence Nigéria na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o Ministério da Saúde confirmou hoje a ocorrência de 2 mortes por febre Oropouche no Brasil, além da investigação de uma terceira. Essas mortes são consideradas as primeiras do mundo causadas pela doença. A febre Oropouche é uma infecção que é transmitida por mosquito e se manifesta de forma semelhante à dengue. Neste ano, o país já registrou mais de 7.000 casos, uma alta de 766,6% em relação ao acumulado de 2023. Os 2 óbitos já haviam sido divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, mas ainda eram considerados suspeitos pela pasta federal. As vítimas eram 2 mulheres de 21 e 24 anos que não eram gestantes e não tinham comorbidades. O Ministério da Saúde investiga ainda um terceiro óbito registrado no Paraná, mas cuja transmissão ocorreu em Santa Catarina. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, que conduz a análise junto à pasta, a vítima era um homem de 59 anos, residente do município de Apucarana. Em nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina diz que apoia a investigação, que o registro ocorreu em abril e que foi estabelecido que o local provável da transmissão foi em Santa Catarina, uma vez que o paciente teve registro de viagem ao estado. Havia ainda uma 4ª morte suspeita no Maranhão, mas que foi descartada pelo Ministério da Saúde. Em nota, a pasta diz que mantém monitoramento de casos e possíveis óbitos por Oropouche por meio da Sala Nacional de Arboviroses, com diálogo constante com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde disponibiliza testes diagnósticos para toda a rede nacional de laboratórios centrais de saúde pública. E olha, o Ministério da Saúde tem 3 meses para usar cerca de 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Isso porque os imunizantes têm um vencimento previsto entre agosto e outubro deste ano. Segundo dados do vacinômetro do governo federal, no ano todo foram aplicadas 7 milhões e meio de doses de vacina contra a Covid-19, uma média de 36.600 pessoas vacinadas por dia. Para evitar a perda das 5 milhões e 900 mil vacinas, o ritmo da campanha de vacinação teria que alcançar uma média de 52.700 doses aplicadas por dia. Isso significa 40% a mais, considerando que todos os imunizantes em estoque da pasta devem ser aplicados até o último dia de outubro. O Ministério da Saúde afirmou que está monitorando a situação do estoque e o ritmo da vacinação no atual cenário epidemiológico. A pasta acrescenta que tem incentivado e apoiado os estados para que solicitem o máximo de doses para armazenar e distribuir aos seus municípios, de forma
forma a garantir que a população tenha acesso ao imunizante a qualquer tempo. Desses lotes, cerca de 5 milhões são da vacina da Moderna contra a variante Omicron, adaptados para a variante XBB, comprados pela pasta em maio. Conforme anunciado pelo governo, o plano é distribuir 70 milhões de doses até o fim do ano. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o contrato de compra dos imunizantes prevê que todas as vacinas que vencerem em estoque serão substituídas por novos lotes pela empresa fornecedora sem custo adicional para o governo. Eu mudo de assunto agora para falar de economia. Olha só essa nova modalidade de empréstimo que surgiu no mercado. O celular é a garantia para liberar o dinheiro, mas se a dívida não for paga, o aparelho pode ser bloqueado e os juros ultrapassam 600% ao ano em alguns casos. Uma nova modalidade de empréstimo que está sendo oferecido no mercado pede o celular do cliente como garantia. E caso a dívida não seja paga, o aparelho é bloqueado. O celular inutilizado deixa o usuário sem acesso a aplicativos. Para voltar a ter controle total do telefone, o usuário tem que quitar a dívida. Isso vem gerando reclamações dos usuários nas redes sociais. Esse tipo de crédito atende a brasileiros de baixa renda e com dificuldade de acesso a empréstimos de bancos tradicionais. Mas não tem uma regulação específica do Banco Central e os juros podem passar de 600% ao ano. O BC disse que as instituições financeiras têm liberdade para oferecer crédito, mas que a regulamentação vigente estabelece que os clientes devem ter acesso a informações claras sobre penalidades e eventuais riscos ao obter empréstimos. Para receber o dinheiro na conta, o usuário precisa baixar um aplicativo no celular que atua como superadministrador do aparelho, ou seja, tem permissões especiais para acessar qualquer aplicativo do telefone, por exemplo. Alguns clientes baixaram o aplicativo para fazer uma simulação de empréstimo. Após ter desistido, não conseguiram mais deletar o aplicativo de seu celular. Olha só, a pesquisa anual do comércio do IBGE apontou que o Brasil tinha em 2022 mais de 10 milhões de trabalhadores no setor do comércio. E este é o maior resultado desde 2015. Os 10 milhões e 300 mil trabalhadores do setor comercial em 2022 estavam empregados em 1 milhão e 400 mil empresas comerciais e receberam 318 bilhões de reais em salários, retiradas e outras remunerações. E, de acordo com a pesquisa anual do comércio, o resultado contemplou a receita líquida operacional de 6 trilhões e 700 bilhões de reais. A maioria da massa trabalhadora, mais de 7 milhões e 600, estava alocada no comércio varejista. O comércio por atacado inclui quase 2 milhões e o de motocicletas, continha cerca de 846 mil trabalhadores. Destes segmentos, o comércio por atacado avançou 6,7 pontos percentuais no mesmo período. Nos últimos 10 anos, a atividade de hipermercados e supermercados foi a que mais cresceu em termos absolutos. Os brasileiros que trabalham no setor comercial recebiam, em média, 2 salários mínimos, o maior patamar da série histórica. O comércio por atacado também liderou com o maior salário médio, de quase 3 salários mínimos. E cerca de 35 milhões de passageiros devem ser beneficiados nas próximas fases do programa Voa Brasil. O incentivo à aviação deve incluir estudantes do ProUni e Pronatec na segunda etapa. E essa etapa está prevista para o primeiro semestre de 2025. O Voa Brasil, iniciativa que visa democratizar o acesso ao transporte aéreo no país, já disponibilizou mais de 3 milhões de passagens aéreas para idosos aposentados pelo INSS em sua primeira etapa. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que deve incluir mais de 35 milhões de passageiros nas próximas
próximas fases do Voa Brasil. Ele disse que a segunda fase do programa está prevista para o primeiro semestre de 2025. Nessa etapa, devem ser contemplados os estudantes inscritos no ProUni e Pronatec. Costa Filho disse que quanto mais passageiros viajam pelo Brasil, mais vai movimentar a economia do turismo e vai gerar emprego e renda. O ministro garantiu que nos últimos anos, o setor aéreo tem demonstrado crescimento. Ele informou que, em 2022, o Brasil registrou 98 milhões de passageiros e no ano passado o número saltou para 112 milhões, representando um aumento de 15%, e neste ano já se observa um crescimento de 10% nas passagens vendidas. E a arrecadação do governo bateu recorde em junho e alcançou mais de 209 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, o valor é o maior da série histórica para o mês de junho, em quase 30 anos. Com a arrecadação do governo federal de quase 209 bilhões de reais, o governo bate um recorde em junho, com o maior valor para o mês da série histórica iniciada em 1995. O total arrecadado representa uma alta real de 11% acima da inflação, em relação ao mesmo período do ano passado. Em maio, a arrecadação federal também registrou um recorde ao chegar a 203 bilhões de reais. De acordo com os dados da Receita, a arrecadação também é a maior da série histórica para o primeiro semestre. No período, foram arrecadados 1 trilhão e 300 bilhões, corrigidos pela inflação. Segundo a Receita, o acréscimo observado no período pode ser explicado pelo bom desempenho da atividade econômica, em especial da produção industrial, da venda de bens e serviços e do aumento da massa salarial. A alta nas receitas vem em um momento em que o governo tenta cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, equilibrando as receitas e despesas. E olha só essa história que hoje ganhou destaque no Rio de Janeiro. Um homem ficou pendurado na porta de um carro e foi arrastado. E ele teria tentado roubar o celular do motorista. Vamos ver. A Polícia do Rio investiga imagens que circulam nas redes sociais de um homem pendurado na janela de um veículo na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. No vídeo, o carro circula em alta velocidade, sem outros veículos próximos, enquanto o homem segura o vidro do motorista com as mãos. Testemunhas que passavam no local afirmaram que o homem tentou pegar o celular do motorista em um sinal na Avenida Salvador Allende, mas ficou preso e acabou sendo arrastado. A Polícia Militar afirmou que o batalhão realizou buscas, mas nada foi encontrado. Os agentes informaram também que o motorista não realizou boletim de ocorrência ou fez contato com a corporação. E veja a seguir. Em viagem pelos Estados Unidos, Netanyahu se encontra com Biden na Casa Branca. E ainda, Brasil vence a Nigéria na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar agora da greve no INSS. A Justiça determinou que 85% dos funcionários que fazem atendimento ao público voltem ao trabalho. Acompanhe. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, determinou que a greve dos servidores do INSS não afete as necessidades inadiáveis da população, ou seja, que não prejudique a prestação de serviços essenciais. A magistrada do STJ ressaltou ainda que são de longa data os problemas enfrentados pelo poder público em relação aos prazos de análise dos processos administrativos de benefícios. A ministra definiu que pelo menos 85% das equipes de cada agência devem seguir trabalhando. O desrespeito à decisão está sujeito a multa diária de R$ 500 mil.
A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. A greve teve adesão em mais de 23 estados e do Distrito Federal, atingindo 400 agências. Os trabalhadores reivindicam recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Segundo a AGU, o movimento grevista foi iniciado sem que a categoria garantisse equipes de servidores para assegurar a prestação de serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento da sociedade, como pagamentos, concessão de benefícios e perícias. Segundo a AGU, cada dia de paralisação trava a concessão de, em média, de mais de 13 mil de benefícios por incapacidade, 4.600 aposentadorias, 2.700 salários maternidade, entre outros serviços. E hoje o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontrou na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Confira. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu nesta quinta-feira na Casa Branca com o presidente americano Joe Biden para debater sobre um cessar-fogo em Gaza. Na quarta-feira, o premier israelense prometeu uma vitória total contra o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, em um discurso perante o Congresso americano. A relação entre Biden, que acaba de desistir de sua candidatura à reeleição, e Netanyahu é tensa devido à forma como Israel coordena a guerra desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro. Mas isso não impediu o apoio militar constante. O presidente democrata quer garantir, nos últimos 6 meses de seu mandato, uma trégua e um acordo para a libertação dos reféns sequestrados pelo grupo islamista. Biden destacou que um cessar-fogo em Gaza é necessário em breve. Manifestantes pró-palestinos se reuniram em frente à Casa Branca em Washington para protestar contra a visita de Netanyahu. Um grupo fez um boneco do primeiro-ministro israelense com manchas de tinta vermelha, simulando mãos sujas de sangue. E agora é hora de esportes e de momento olímpico. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. E o Brasil estreou hoje no futebol feminino. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, Kleber. Boa noite para você e aos nossos telespectadores. A seleção brasileira de futebol feminino estreou hoje e o adversário foi a Nigéria. O placar final foi de 1-0 para as brasileiras. A Rainha Marta até marcou um gol, mas foi anulado por impedimento. Na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira estreou com vitória no futebol feminino. Na primeira experiência olímpica do técnico Arthur Elias, a veterana Marta abriu os caminhos da vitória por 1-0 contra a Nigéria, com uma assistência magistral. Gabi Nunes dominou sozinha, com qualidade, para soltar a bomba e dar números finais ao placar ainda no primeiro tempo. No lance anterior, a Rainha Marta até tinha deixado dela, mas o impedimento no começo da jogada, assinalado com a ajuda do VAR, manteve o placar zerado. O Brasil teve chances de ampliar o marcador, mas faltou pontaria às atacantes da amarelinha. A seleção agora enfrenta o Japão no próximo sábado, enquanto a Nigéria encara a Espanha no outro jogo do grupo. E também teve estreia brasileira em outras modalidades, não é, Fernando? Teve sim, Kleber. O time Brasil fez sua estreia hoje no tiro com arco, handebol e, é claro, futebol feminino. E olha só, já tivemos até recorde batido. Vamos ver. A estreia do Brasil foi logo cedinho, às 4h30 da manhã, no horário de Brasília. Ana Luísa Caetano, de apenas 21 anos, foi a primeira atleta brasileira a competir. A arqueira já estreou quebrando seu recorde pessoal. A brasileira ficou na 19ª posição entre 64 atletas e conseguiu se classificar para a próxima fase. Já no masculino, Marcos de Almeida, atual líder do ranking mundial, ficou em 17º e passou para a próxima fase. O atleta é grande esperança de medalha para o Brasil. Mais tarde, a seleção feminina de handball venceu a Espanha por 29-18 com uma bela atuação de todo o time, mas especialmente da goleira, Gabi, que fechou o gol defendendo 14 de 31 arremessos das espanholas. A manhã do Brasileiros em Paris não poderia ter sido melhor. O bom desempenho no primeiro aumenta o otimismo da torcida para que o Brasil consiga ainda mais medalhas do que em Tóquio.
Kleber, e nos últimos 20 anos, o Brasil investiu mais de 40 bilhões de reais em esportes olímpicos e conquistou 351 medalhas. Desde 2004, o Brasil destinou quase 43 bilhões e meio de reais a todos os esportes olímpicos. E o resultado foram 84 medalhas olímpicas, sendo 25 delas de ouro. Somando com as Paralimpíadas, o país conquistou um total de 351 medalhas, com 112 de ouro. Para os Jogos Olímpicos de Paris, deste ano, o Brasil conta com 276 atletas. Desse total, 241 são beneficiários do programa Bolsa Atleta, representando mais de 87% da delegação. O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que o Bolsa Atleta é um incentivo que vai diretamente para o atleta e que isso faz toda a diferença na preparação para o evento. As empresas privadas contribuíram com cerca de 6 bilhões e meio de reais, que correspondem ao patrocínio de marcas por meio do Programa de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, a partir de renúncias fiscais. O setor privado, inclusive, deu um salto nos investimentos no evento nos últimos 3 anos. Com recursos, somaram quase 2 bilhões de reais. Uma pesquisa demonstrou que há uma relação direta e proporcional entre os investimentos em esportes olímpicos e a conquista de medalhas. Segundo o estudo, houve uma evolução crescente dos investimentos ao longo dos anos. Desde o ano passado, o Brasil investiu 1,5 bilhão de reais, resultando em 10 medalhas nos Jogos Olímpicos e 33 nas Paralimpíadas. A lista de atletas beneficiados pelo programa, neste ano, inclui nomes de destaque como Raíssa Leal, do skate, a jogadora de futebol, Marta e Beatriz Haddad, do tênis. E mudando de assunto, Fernando, o Corinthians joga hoje pelo Campeonato Brasileiro e deve anunciar um novo patrocinador master. Conta pra gente. É isso mesmo, o Corinthians está acertando os últimos detalhes de contrato com a casa de apostas Esportes da Sorte. O anúncio deve ser feito hoje à noite na Neoquímica Arena, antes do jogo contra o Grêmio ou durante o intervalo. O contrato com a Esportes da Sorte será de 3 anos, com um valor fixo de quase 8 milhões de reais por mês. Além disso, a casa de apostas pode render ganhos variáveis ao Corinthians. Na negociação, ficou acordado que o clube ganhará bônus por performance do negócio, como a abertura de contas na casa de apostas. Outro detalhe que precisa ser resolvido é a cor da empresa na estampa da camisa alvinegra. A casa de apostas tem a letra E na cor verde em seu logotipo. E o Timão tem uma política de não usar a cor verde nos seus uniformes. E as duas partes discutem trocar a cor do patrocínio, Kleber. Tá certo então, Fernando. Ainda falando do Corinthians, o Timão entra em campo, como eu disse, hoje pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você esteve lá no estádio mais cedo, né? Inclusive entrou ao vivo na edição da tarde do Redação Hit. E a torcida está confiante para essa partida, para fugir aí de vez da zona de rebaixamento? Exatamente, Kleber. Eu estive na Neoquímica Arena mais cedo e conversei com alguns torcedores que estavam chegando no estádio. E o clima por lá é de muita confiança e de muitos gols. Vamos conferir. O jogo de hoje vai ser 2-0, gol do Yuri Alberto e do Garro. Vai conseguir a vitória. Vai ser 3-0, gol do Romero. Os 3 do Romero? 3 do Romero. Qual que é a sua expectativa pro jogo de hoje? Com certeza da melhor, né? Agora tá vindo aí com o novo técnico, com certeza a gente vai levar essa. Hoje vai ser 2-0. Com gol de quem? Vai ser o 2 do Roberto, vai desencantar hoje. 3-1 Corinthians, muito difícil e de virada. A expectativa é a melhor possível, ainda depois de uma retomada, 2 vitórias seguidas aí. Agora vamos buscar a terceira aí contra o Grêmio, pra gente sair dessa zona perigosa aí. Tá certo. E quanto que vai ser o placar? 2-0. Gols de quem? Garro. Os 2 do Garro? 2 do Garro. A expectativa hoje está excelente, 3-0 pro Coringão hoje. Quem vai marcar os gols? 3 do Romero hoje. E você, pequeno, quanto que vai ser o jogo hoje? Fala, Lucas. 3-0 e 2 gols do Romero e um do Garro. Vai, Corinthians! Kleber, a torcida está bem confiante. E eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite e até amanhã. Um grande abraço. E olha, essa que legal e nós deixamos para o final. O missionário R.R. Soares
postou um vídeo em suas redes sociais nesta semana e de forma bem descontraída e humorada, bem humorada, ele deu um exemplo de saúde e ainda deixou um recado de fé. Acompanhe. O missionário R.R. Soares, após gravação na sede da Hit TV, localizada no bairro Taquara, no Rio de Janeiro, mostrou que ainda está em forma aos 76 anos de idade. Subiu a escada como se estivesse fazendo exercício com a maior tranquilidade. Excelente. Após subir a escada, o missionário deixou uma mensagem fraterna para todos nós. Meus amigos, eu estou como Jeremias. Deus mandou ele a um certo lugar e disse o seguinte, Jeremias 3,12. Vai, pois, e emprega essas palavras para a banda do norte e dize, volta ao rebelde Israel. Nós temos ido para o norte, sul, leste, oeste do mundo todo e pregado essa boa palavra. E sabe o resultado? As vidas estão mudando, as pessoas estão encontrando a verdade, as pessoas doentes estão sendo curadas. Este é o verdadeiro evangelho do reino dos céus. O evangelho que eu preciso conhecer, que você precisa conhecer. Aí os problemas acabam, porque com Cristo nós nos tornaremos vencedores em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê um bom dia, abençoe você e firme com Ele, você será vitorioso.